conta da pandemia, muitas pessoas se viram sozinhas e enfrentando problemas como ansiedade e depressão. Por isso, um grupo de psicanalistas decidiu se reunir e atender pessoas de forma gratuita pela internet. Quem fala com a gente sobre o projeto Pis com Amor é a Thalita Galana. Obrigada pela participação, Thalita. Oi, Carol, eu que agradeço. Você pode começar contando para a gente como é realizado esse atendimento e se qualquer pessoa pode participar? Então, nós começamos os atendimentos em abril, né? Em meio à pandemia, foi uma iniciativa, né, do nosso grupo de psicanalistas aqui de São José dos Campos e da região, de oferecer uma escuta. E no meio da pandemia, o único jeito de fazer isso seria online, né? Então, nós estamos usando as ferramentas que todo mundo está ali para fazer as conferências, reuniões, falar com a família, com os amigos, né? Assim, Google Meet, o Zoom, às vezes mesmo pela conferência de WhatsApp. E qualquer pessoa pode participar. A gente está atendendo autoridades, apenas diferença entre atendimentos para menores de 18 anos e maiores de 18 anos, porque às vezes a equipe se divide aí em quem faz atendimentos. Bacana. E a gente está vivendo aí um momento super complicado, né? Quais são as queixas mais frequentes? Elas são sempre relacionadas à pandemia? Então, muitas queixas relacionadas à pandemia pelo seguinte, é uma situação nova, né? Um cenário que a gente não conhecia, amado. Então, muitas pessoas com muito medo, né, do que está acontecendo, incertezas em relação ao futuro, medo do vírus mesmo, de adoecer, de perder pessoas da sua família. Também muitas pessoas perderam o emprego, então situação financeira que complica, isso traz muita angústia, preocupação, né? Então, assim, e alguns quadros que se agravaram pela falta do contato social e de poder continuar com as atividades diárias, né? Então, assim, sair para ir trabalhar, sair para ir para academia, encontrar com os amigos. E o fato da gente ter tido que se privar dessas atividades por um tempo, né? E ainda estar tendo que fazer isso, gera muita angústia, ansiedade. Então, alguns quadros se agravaram com isso, né? Então, assim, as relações também em casa, né, ficaram mais intensas. Então, tem tudo isso que está envolvendo a pandemia e tem outras questões que talvez se intensificaram pelo momento e pelo cenário que a gente está vivendo. Então, sim, pessoas estão muito mais ansiosas. Entendi. Bom, você pode explicar pra gente a diferença entre o psicanalista e o psicólogo? Eu acho que tem muita gente que está assistindo aqui que vai se fazer a mesma pergunta. Tá. Eu sei que isso gera muita dúvida, né? Assim, tem muitos pontos em comum, na verdade. Eu vou começar falando pelos consensos, tá? Eu acho que, assim, o objetivo tanto do psicólogo quanto do psicanalista é ajudar a pessoa a diminuir o seu sofrimento, né? Os dois vão ajudar a trabalhar as questões emocionais e a lidar com os conflitos. Mas tem sim as suas diferenças, porque a psicologia é uma formação muito mais ampla, né? O que pode atuar em áreas como o mundo corporativo, enfim, e em clínica, mas também tem muitas abordagens, né? Então, cada abordagem vai ter o seu método de tratamento. E a psicanálise, ela é um método de tratamento. A psicanálise é um método de investigação do inconsciente, né? Então, assim, a psicologia tem as suas abordagens e o método da psicanálise é o inconsciente, essa coisa que o Freud trouxe, né? Esse conceito de inconsciente e do como o nosso comportamento é dirigido por isso que fica lá no fundo da nossa mente.
Bacana. Deu para entender? Deu, eu fiz essa pergunta quando a gente estava produzindo a pauta e eu queria muito entender, porque a gente sempre fala muito dessas duas profissões e eu não sabia. Muito obrigada por falar para mim o que significa. Bom, e Imagina. qual o tempo de duração dessas sessões? É apenas um atendimento de urgência? Como funciona isso? Tá. Os atendimentos, eles têm duração de 30 a 45 minutos, né? E a ideia inicial é que seja um atendimento. Como eu te falei, a gente está oferecendo uma escuta, né? É um momento de acolher e talvez orientar a pessoa aquilo que ela deve fazer, qual a ajuda que ela deve buscar, né? A princípio não é um tratamento, é um encontro. E a gente tem permitido que as pessoas, na verdade, remarquem esses encontros, né? Enquanto a gente ainda está conseguindo atender a demanda, tem pessoas que já fizeram mais de uma sessão, né? E o grupo tem se organizado para prestar mesmo alguns atendimentos numa forma de um tratamento terapêutico, porque algumas pessoas precisariam desse acompanhamento contínuo, né? Toda semana, talvez com um pouco mais de frequência, e que não tem condições de procurar uma terapia ou arcar com os custos de um tratamento nesse momento. Então, a gente está se organizando ainda, mas, em princípio, é um atendimento único. E Thalita, como que essas sessões auxiliam em casos de crise de ansiedade e pânico, por exemplo? Então, a gente, assim, na psicanálise, a gente entende que a gente vai criando tensão, né? E a conversa, o choro, o riso, são algumas formas que a gente tem de drenar essa tensão. Então, uma pessoa, quando ela está no meio de uma crise de ansiedade, ela fica agitada, o pensamento acelerado, né? Ela não sabe como lidar com aquela ansiedade, com aquela pressão, com aquela vontade de fazer alguma coisa que ela não sabe o que é. Então, quando a gente conversa, quando a gente vai batendo um papo e vai ajudando a pessoa a refletir, entender o que está acontecendo, o que ela está sentindo e o que ela pode fazer para se ajudar a acalmar um pouco, vai drenando essa tensão, né? Então, assim, diminuir um pouco da tensão, a pessoa consegue se envolver em outras atividades ou até mesmo refletir e tentar mudar aquilo que talvez esteja criando mais ansiedade ali naquele momento, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, o medo do vírus. Então, assim, tem pessoas que não estão saindo de casa e sofrem muito porque tem outras pessoas que estão saindo e elas ficam com medo dessas pessoas que estão saindo trazerem um vírus para dentro de casa. Então, quando você pega uma pessoa no meio de uma crise de ansiedade por esse motivo, se ajuda ela a olhar, tipo, o que está por trás dessa ansiedade? É um medo. O medo de pegar o vírus, né? Então, como que a gente pega esse vírus? O que a gente pode fazer? Quais são os protocolos que a gente pode adotar para, enfim, diminuir a carga viral que a gente vai se expor ou, enfim, matar o vírus, né? Ali com álcool gel, com sabão, e lavar a mão e todas aquelas questões. Então, assim, quando você ajuda a pessoa a refletir, entender o que ela pode fazer e onde que está realmente o medo real e o que ela talvez está criando porque ela está alimentando na cabeça dela, a gente ajuda a pessoa a entender a situação, olhar para aquilo e ressignificar, talvez se acalmar, né? E para finalizar, como participar desse projeto? Você pode deixar um site, as redes sociais para quem se interessar, por favor? Sim, então, nós temos um perfil no Instagram, então quem quiser acompanhar, mesmo que não tenha, sei lá, interesse em fazer uma sessão, pode acompanhar o nosso conteúdo, é o @psicomamor, SJC, no Instagram. E para fazer agendamento online, tem que entrar no site, psi-com-amor.reservio.com. A gente fez uma parceria com o Reservio, que é uma agenda online,
E então a gente está desde o começo fazendo esses agendamentos pelo site deles, psi-com-amor.reservio.com. Entra lá e escolhe se é menor de 18 anos, maior de 18 anos. Muito obrigada, Thalita, por essa conversa, por esclarecer muita coisa para a gente e por também dar o caminho para quem precisa, né? Para você que está aí em casa assistindo a gente, eu deixo o meu convite aqui para que você assista os outros Se Liga, os outros programas também da TV Univap, no YouTube TV Univap e no Instagram e Facebook @TV Univap. Até o próximo Se Liga. Tchau, tchau!